Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta com o programa Revista Justiça pela Rádio Justiça em 104,7 FM. 8 horas e 34 minutos. Revista Justiça. Debate. No debate de hoje, aqui no Revista Justiça, nós vamos falar sobre direitos trabalhistas, conquistas e mudanças. Nesse sentido, iremos tratar também sobre um termo que tem sido bastante usado, o CLT Premium, que se refere a um conjunto de benefícios diferenciados que não são obrigação do empregador, ou seja, podem ser concedidos e retirados do trabalhador a qualquer momento. E para explicar e debater conosco sobre esse tema, vamos receber o advogado pós-graduado em Direito e Jurisdição, com especialização em Direito Público e Privado, Dr. Tiago Sus Sobral de Almeida. Um bom dia, Dr. Tiago Sus. Seja bem-vindo à Rádio Justiça. Muito obrigado. Quero também desejar um excelente dia a todos os ouvintes e a todos nós aqui do estúdio. Os agradecimentos à advogada e professora do Direito do Trabalho, doutora Bruna Cardoso. Doutora Bruna, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Muito obrigado pela presença e a participação. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade. Bom dia a todos. E o tema de hoje é um tema maravilhoso, então vamos ficar até o final, que vale muito a pena. Eu vou começar já pela senhora, né? O que é esta CLT Premium ou Prêmio? Então, o termo é um termo bem informal. E é tão interessante porque a Justiça do Trabalho ela evoluiu muito ao longo dos anos, trazendo direitos a todos os trabalhadores desse regime geral, dessa CLT. O que acontece? O que seria esse premium? Seria a parte da elite. É aquele bônus, aquele extra que os empregadores estão oferecendo para que os funcionários possam estar motivados a produzir cada vez mais. E aí a CLT Premium é o quê? É um funcionário que ele recebe um vale-refeição, vale-alimentação no valor de 3 salários mínimos. É um funcionário que recebe academia de graça, plano de saúde sem desconto nenhum. Ele recebe essas bonificações conforme a sua produtividade, salários mais altos, tudo isso sem a obrigatoriedade da lei. E aí as pessoas, ela se sente muito melhor no ambiente de trabalho, muito mais confortável e motivado porque está sentindo que está sendo recompensado. E essa CLT Premium é um termo que está sendo muito divulgado na internet com os posts. E eles chamam de trends, porque os jovens arrumam esses trabalhos e esses trabalhos que motivam essas pessoas a estar produzindo cada vez mais e recebem esses benefícios. E eles vão lá e tiram foto e postam, olha o que eu recebo. E aí as pessoas ficam, nossa, que emprego é esse que eu também quero, porque eu recebo um salário mínimo seco e olhe lá. E a passagem, um vale-refeição normal, de valor mais baixo. E a pessoa recebe só de vale-refeição 3 vezes o valor do CLT comum. E aí, esse premium veio com a pessoal da elite. E muito acontece essa situação em trabalho que move mais a economia, que envolve o financeiro. Então, são instituições financeiras que motivam muito os funcionários a produzir cada vez mais. E aí, como eles querem buscar cada vez mais clientes, fechar cada vez mais contas, eles oferecem essas bonificações. Então, é uma inovação muito legal. Doutor Tiago Sus, como disse a doutora Bruna Cardoso, é uma motivação, estimula o trabalhador? Sem dúvida, sem dúvida. A professora Bruna colocou de uma forma muito objetiva e, na minha visão, ela é uma cultura que está se instalando que vai trazer, de alguma forma, benefício para o Brasil, né? Para a juventude brasileira, que é quem está usufruindo, né, professora, dessa trend aí, dessas possibilidades de ter um empregador, que é aquele que vai fornecer o serviço, vai fornecer a alocação para essa nova mão de obra, ter nessa pessoa do empregador a motivação, a possibilidade de se criar novas perspectivas para que atraia esse público, porque afinal de contas a gente está numa fase em que, num século, né, vivendo uma fase em que, numa estação em que a juventude, ela de alguma forma, ela é um pouco mais apressada. É uma juventude que não tem muita paciência para poder galgar
as fases em que você, no mercado de trabalho, normalmente a gente vai galgando, né? Que é com o tempo. Então, com o tempo a gente vai, de alguma forma, galgando postos, e essa juventude, ela não tem tanta, não tem essa pegada. Então, o que se tem com essa trend da CLT Premium? Se tem uma formação, a geração de uma nova cultura que pode, eventualmente, a meu ver, contribuir bastante para a oxigenação do que a gente tem em termos de legislação trabalhista. Então, assim, muito embora não sejam obrigatórios esses benefícios, essas possibilidades, esses benefícios acabam, de alguma forma, atraindo esse público, e esse público, sendo atraído, passa também a contribuir muito com o mercado de trabalho e passa a entender também, de alguma forma, e aí até fazer com que os empreendedores que estão propiciando isso, estão arcando com essa nova cultura, estão investindo mesmo, é um investimento, eles possam saber o que está dando certo a médio e longo prazo, o que não está dando certo, e por aí vai. Então, a meu ver, é uma interessante fase. A criação disso vem muito ao encontro do que a reforma trabalhista de 2017 quis trazer. O espírito daquilo é justamente oxigenar, trazer para o empreendedor mais liberdade de ter capital, recurso, para poder propiciar ao colaborador um ambiente melhor, sem que isso inviabilize o seu negócio, né? Então, bem interessante, viu? Dr. Tiago, o senhor falou 2 vezes trend, o que é? A trend nada mais é do que uma moda, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Então, essa trend seria, digamos assim, o que as pessoas nas redes sociais começam a seguir de uma forma mais rápida e mais intensa, mais constante. Então, para se ter uma ideia, essa questão da CLT Premium, ela tem aumentado em praticamente 100% as buscas por esse tipo de matéria, para saber o que significa CLT Premium, o que é isso, como é que funciona, eu posso ter esse tipo de benefício, eu não posso, são todos os setores que estão adotando esse tipo de política, não são, por quê que isso está acontecendo, por que não pode acontecer, o que propiciaria esse tipo de benefício para o meu setor, é possível, não é possível? Então, a trend nada mais é do que uma moda, mas que de alguma forma, no nosso mundo de hoje, traz essa evidência, né? Potencializa o assunto. É isso. Doutora Bruna Cardoso, a senhora falou que é uma elite que vai ser beneficiada com essa CLT Premium, mas não corre o risco de também pagar um salário baixo e agregar esses benefícios, muito bem explicado pela senhora, e depois lá na frente comprometer a carreira desse profissional de aposentadoria? Não pode ocorrer isso também? Exatamente, porque o empregador, ele não tem prejuízo nenhum em investir essa quantia de benefício em valor, em dinheiro para a empresa, no funcionário. Porque esses benefícios, eles não integram o salário do trabalhador. Esses benefícios não vão para a Previdência. Ele sequer paga imposto, porque são benefícios extras, são benefícios que não faz parte do salário. E aí, para ele é muito justo, muito válido, porque ele, se ele não está produzindo, eu corto. Se o caixa da empresa está numa fase que não está tão boa, eu corto, eu diminuo. E ele não tem obrigação de manter. Então, ainda que o funcionário ajuizasse uma ação falando, não, meu salário na carteira é 2.000, só que juntando os meus benefícios era para ser 8.000, 6.000, então é para integralizar e ter as verbas trabalhistas tudo com base nesse salário base. Não entra. Não daria certo, porque não é o salário base, não integra o salário. Então, sim, no futuro, se o estilo de vida dele ao longo de bastante tempo mudou por conta dos benefícios, lá na frente ele vai sentir a diferença. Principalmente se ele precisar ser afastado por auxílio-doença ou se ele precisar de uma aposentadoria, acaba sendo afetado. Voltando ao assunto da trend, tem uma explicação bem simples do que significa. É quando um post viraliza. Quando? Um post. A pessoa faz um vídeo para o TikTok ou um post no Instagram e esse post é sobre o benefício dela, é sobre a rotina de trabalho, sobre um benefício que a empresa está pagando. E aí ela vai lá e posta. E aquele post viraliza. Muita gente está vendo, muita gente está comentando. E aí virou o CLT Premium. Por que virou elite? Porque só alguns conseguiram. E aí
Antes de existir esse termo, a gente via muito isso nas multinacionais. Por exemplo, o povo, nossa, meu sonho era conseguir um trabalho na Google, no Facebook, porque o ambiente de trabalho, você trabalha com a roupa que você se sente confortável, você tem mais tempo de intervalo entre a jornada, onde você pode deitar na rede se você quiser, ficar fazendo outras coisas e ter menos tempo focado no trabalho. Só que o tempo focado no trabalho era realmente produtivo. Não é aquelas 8 horas que a pessoa vai se arrastando para trabalhar. E isso valeu muito mais a pena para a empresa, porque a pessoa estava muito mais disposta. Por isso que existe empresa que tem 4 dias de trabalho, tem horário bem mais reduzido, e não aquelas 44 horas semanais, 8 horas diárias, é bem menor o tempo, porque aumenta a produtividade do funcionário. E aí isso chama atenção para a empresa, é lucrativo. Quanto mais o funcionário produz, mais aumenta a receita. Então, aquilo que ele paga para o funcionário é troco. É bem simples para a empresa, porque não entra na previdência, nem fiscal, nem nada. Dr. Tiago Souza, a mesma colocação que eu fiz para a professora Bruna Cardoso, quanto o futuro desse funcionário, desse trabalhador, que de repente pode ser, hipoteticamente, o empregador pode pagar um salário baixo e compensa com esses agregados aí. É muito interessante a pergunta. Foi também bem interessante a abordagem da professora doutora Bruna, e minha visão é um pouco diferente. Minha visão em relação a isso é que esse espaço, essa trade e essa ideia de CLT Premium e esses benefícios, obviamente, que foram categorizados dessa forma, só estão existindo agora porque justamente houve uma mudança ali atrás, né? Se nós engessarmos o empreendedor, o empregador, de modo em que ele fique realmente preso a obrigatoriedades, isso realmente inviabiliza em larga escala para o nosso mercado atual, né? O mercado de amanhã pode ser um pouco diferente, mas o mercado atual inviabiliza esse tipo de atitude, de cultura. Então, essa mudança de cultura, eu quero dizer que ela veio justamente em função de uma alteração ali atrás, legislativa, e que está propiciando justamente essa experiência. O que vai ser amanhã, nós ainda não temos como realmente prever. Porque, por exemplo, mercados que atuam com benefícios assim, ditos como premium, são mercados, na maioria das vezes, empresas de tecnologia, empresas que estão sediadas fora do Brasil. Então, são empresas que não carregam as mesmas obrigatoriedades em termos do ponto de vista legislativo e do ponto de vista trabalhista, encargos, tais quais nós carregamos aqui no Brasil. Então, assim, se você desonera hoje aqui o empreendedor, ele consegue de alguma forma trazer esses benefícios. Agora, para o colaborador, pensando no colaborador, o que vai ser lá na frente? Olha, lá na frente pode ser que ele tenha ainda uma realidade até melhor, porque muito embora essa questão da aposentadoria o recolhimento venha a ser por uma base de cálculo menor, em tese, a qualidade de vida dele e as possibilidades dele dentro desse mercado podem se ampliar, né? Podem se ampliar, nós não sabemos, mas podem se ampliar significativamente. Então, a realidade que nós temos, por exemplo, no mercado norte-americano é de que a gente passa num pedágio, digamos assim, aqui no Brasil conhecido como pedágio, nós vemos pessoas com cabelo branco trabalhando. E ao conversar com essas pessoas, elas não acham ruim estar trabalhando em todos os postos que você vai conversar com uma pessoa dessa. Então, assim, com essa idade, por exemplo, né? Então, essa cultura nós não temos no Brasil. A gente tem aquela cultura de que eu quero aposentar. Então, se eu, por exemplo, sou advogado e eu não sei se eu vou... Hoje eu tenho 43 anos, eu não sei se eu vou me aposentar. E eu já vivo uma cultura de que eu também não vou me apegar a essa realidade. Claro que você precisa ter um suporte, né? Principalmente na melhor idade, uma idade mais avançada. Mas essa questão de ser pior ou melhor, talvez... Tentando responder a sua pergunta, eu acredito, eu tenho uma esperança de que seja melhor. Eu não tenho a visão de que vai ser pior. É isso. Depende de cada trabalhador, né? Exato. A orientação que ele tem de aplicação de recursos e fazer a privada. E de como que isso vai ser lidado com o empreendedor brasileiro. Como que essa cultura vai ser
fomentada e estabilizada. Vai chegar um ponto que vai se estabilizar e, eventualmente, a partir daí nós vamos poder ter, de alguma forma, como comparar. Olha, realmente, se fosse obrigatório, seria mais vantajoso, porque, por exemplo, os empreendedores tiveram a chance, o oxigênio, de implementar e isso não deu muito certo, ou podemos chegar à conclusão de que isso deu muito certo e a gente precisa oxigenar ainda mais, porque vai melhorar ainda mais. O senhor falou, já eu vou com a senhora, que eu quero pegar um gancho que a senhora deixou muito interessante aqui também, sobre a redução da jornada de trabalho. O senhor falou que as empresas, nesse tipo que vão pagar a CLT Premium, são de fora. Mas mesmo elas sendo de fora, elas têm que, o trabalhador brasileiro, ela tem que cumprir a legislação brasileira, mesmo tendo uma outra cultura. Perfeitamente, excelente observação. Mesmo tendo uma outra cultura laboral, elas precisam, uma vez estando no Brasil, ou uma vez adotando, mesmo estando no Brasil, você sabe que as empresas podem ter funcionários que estão regidos por uma legislação de lá, porque podem ter um funcionário, por exemplo, norte-americano trabalhando no Brasil, mas podem ter também funcionários brasileiros, colaboradores brasileiros trabalhando na mesma empresa. Então, esses, por exemplo, regidos pela legislação, obviamente, brasileira, naquilo que, inclusive, for mais benéfico, né? Então, assim, tem que se seguir, obviamente, a legislação brasileira. Uma vez que está no Brasil, está recrutando pessoas para poder trabalhar, ela não pode se esquivar das obrigações legais a todos os impostos, tá? E esses benefícios, obviamente, são plus, né? São plus. Certo. Tá? Estamos conversando com o advogado pós-graduado em Direito e Jurisdição, com especialização em Direito Público e Direito Privado, Dr. Tiago Sus, e também a advogada e professora de Direito do Trabalho, doutora Bruna Cardoso, falando sobre os direitos trabalhistas, conquistas e mudanças. E nesse primeiro momento nós falamos sobre a adoção da CLT Premium, que foi muito bem explicado aqui. Professora Bruna Cardoso, a senhora falou um assunto bastante interessante, que é a redução da jornada de trabalho de 5 dias úteis, reduzindo para 3 dias. Já existem experimentos no norte da Europa e está sendo feita pesquisa aqui desde o ano passado aqui no Brasil. É possível e não é também para todas as profissões? Como fica este cenário? Uma coisa que eu acho muito interessante no direito do trabalho é essa adaptabilidade ao momento que está se vivendo. Por exemplo, no período da pandemia, lockdown, as empresas precisam se virar para conseguir manter produção, manter capital entrando, foi implementado o home office. E aí falou assim, cara, é de casa, como é que vai ser controlado isso, como é que vai acontecer? E aconteceu, tanto que acabou a pandemia e se manteve. Como a gente estava pensando na questão da situação do funcionário precisa estar cada vez produzindo mais, o cansaço interfere. E aí, reduzindo os dias de trabalho, a pessoa, ela intensifica. Por quê? Porque logo vai chegar o repouso, vai chegar o descanso, ela vai poder fazer outras coisas. E aí, o tempo de trabalho dela com qualidade é muito maior do que a quantidade de dias e a quantidade de horas por dia. Então, esse tipo novo de trabalho é muito vantajoso para a empresa. E ainda mais em um cenário em que estamos vivendo a geração Z, que são as pessoas que nasceram a partir de 1995 até 2010, é o chamado geração Z. E essas pessoas, esse público, eles têm uma preferência diferente. Tanto que, hoje, eles preferem muito mais o empreendedorismo, o trabalho informal, o empreendedorismo de alguma maneira, do que ser CLT, diferente do pai e do avô dele, que a maioria deles trabalharam 30, 35 anos numa mesma empresa. E hoje, o público mais jovem não fica muito tempo no mesmo local, não fica muito tempo na mesma cidade e querem buscar maneiras de conseguir dinheiro mais rápido e aumentar esse valor que recebe por mês. Então, a CLT Premium, ela veio com essa questão de mudanças, de propostas de benefícios, seja redução de dias, redução de horário. A questão híbrida, trabalha um pouco em casa, trabalha um pouco na empresa também. Tem a questão de 100% home office, porque aí a pessoa trabalha de qualquer lugar, desde que faça o trabalho dela. Tem essas metas. E os benefícios faz com que as metas elas não sejam uma obrigação penosa, e sim
um objetivo da própria pessoa, porque a pessoa quer alcançar cada vez mais valores. Então, a CLT Premium, ela faz com que a pessoa que está dentro desse perfil geração Z, que quer empreender, mas está vendo que a CLT está mais vantajoso. Tem a parte da estabilidade, dos benefícios gerais que todo mundo recebe, que é ser segurado, receber seu FGTS, suas férias, ter seu salário fixo, mas também tem esses plus. E esses plus faz ser muito mais vantajoso do que o empreendedorismo. E aí está atraindo esses jovens. E é muito competitivo. O jovem hoje é muito competitivo. E a empresa precisa dessas pessoas. Então, é muito interessante. Cada vez mais vai mudar. E, positivamente, vai influenciar em mudar o que é obrigatório hoje. E, no futuro, pode ser que seja obrigatório o aumento dos benefícios. A redução da jornada de trabalho não ser mais 8 horas. Pode ser que no futuro aconteça, que reduza. Porque reduzindo aumenta a produtividade. Professora, nos serviços essenciais, supondo que aqui no Brasil, ao invés de 5 dias úteis, claro que tem sábado e domingo nos serviços essenciais, mas vamos trabalhar de segunda a quinta, teria que fazer uma nova escala de funcionários ou contratar mais? Na verdade, deveria contratar mais para poder fazer a escala. Porque aí dividiria os dias que a pessoa ia trabalhar e em esquema de folga, para poder realmente ser 5 dias e não ser somente consecutivo, porque é essencial. Por exemplo, um hospital já tem os esquemas de 12/36, mas possui os funcionários que trabalham todos os dias, 8 horas por dia. Por exemplo, o setor administrativo ou uma enfermeira-chefe, algo assim que precisa de todos os dias estar lá. Então, teria que funcionar de uma maneira diferente, funcionar de uma maneira em que, fulano trabalha 3 dias, folga esse dia, depois trabalha mais 2 dias. Aí o outro que estava de folga, no dia que o primeiro estava, está trabalhando, e assim vai. Vai precisar mudar essa situação, e dando mais folgas. Não precisa ser consecutivo. Como eu disse, Dr. Tiago Sus, na Suécia, né, que eu falei, no norte da Europa, já tem experiências como esta, reduzir um dia da jornada de trabalho durante a semana. A produtividade melhora no ponto de vista do senhor e também nesse dia de folga, a pessoa está livre, ela viaja, ela vai para um cinema, gera mais recursos também no comércio de maneira geral? No meu entender, agrega sim essa possibilidade à vida do colaborador, é algo que vem ao encontro desse bem-estar e da busca da felicidade que se tem tanto falado. Então, é uma iniciativa salutar, a meu ver, é uma iniciativa empreendedora, é uma iniciativa que não só beneficia o colaborador em si diretamente, mas beneficia também a longo prazo a família dessa pessoa, as relações que essa pessoa passa a firmar e, como a professora Bruna Cardoso bem colocou, traz esse momento de repouso, né, de reflexão. E para o empreendedor, o que importa, na verdade, é ter um colaborador saudável, é ter uma pessoa que esteja ali de corpo, alma e espírito, na verdade, trabalhando e dando o seu melhor ali, fazendo o seu melhor, não é? Naquilo que ele foi vocacionado. Então, eu acredito que, mais uma vez, a médio e longo prazo, no Brasil, em que temos uma cultura que ainda está muito arraigada e espelhada naquele modelo de 1945, 1940, que é a época da nossa CLT, era um outro momento, inclusive um momento até global, né? No Brasil nós temos bastante isso. Nossa Constituição de 88 é que veio com realmente esse espírito inovador. E agora, depois de 36 anos de Constituição, né, nós fizemos agora em 5 de outubro de 2024, 36 anos de Constituição, nós temos essa visão e nós estamos aqui debatendo sobre essa possibilidade de nós diminuirmos a carga horária do colaborador, ou seja, trazer essa perspectiva, esse direito, né, e vermos qual que vai ser o impacto disso no mercado de trabalho.
a meu ver, o impacto vai ser super positivo, sim. Meu pensamento converge, sim, com a professora Bruna, e eu estou aí ansioso para a gente poder usufruir, né, dessas, e ver as pessoas também, a sociedade, de alguma forma, usufruir dessa realidade, não é isso? Muito bem. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente retoma aqui no Revista Justiça esse debate sobre direitos trabalhistas, conquistas e mudanças. Estamos apresentando Revista Justiça. Estamos de volta com Revista Justiça pela Rádio Justiça em 104,7 FM. São 9h04. Revista Justiça. Debate. E no Revista Justiça de hoje nós estamos falando sobre direitos trabalhistas, conquistas e mudanças. E foi explicado aqui o que é o CLT Premium. Com os nossos convidados de hoje, o advogado pós-graduado em Direito e Jurisdição, com especialização em Direito Público e Privado, Dr. Tiago Sus, e também a advogada e professora de Direito do Trabalho, Bruna Cardoso, que estão explicando aqui esse CLT Premium. Professora Bruna Cardoso, o início da carteira profissional surgiu em 1932, sucedendo à carteira de trabalhador agrícola, instituída por decretos assinados nos anos de 1904 e 1906. Já a carteira de trabalho da Previdência, ela substituiu a carteira profissional criada por um decreto de lei 926, de 10 de outubro de 1969. O modelo é o mesmo hoje? Hoje temos até a carteira digital, que as pessoas podem baixar no celular. Mudou bastante. Uma curiosidade que eu achei fantástica quando você estuda a linha do tempo do direito do trabalho é justamente que na época do governo de Getúlio Vargas, ele mandou confeccionar a carteira de trabalho, essa como a gente tinha antes, que é aquela azulzinha. E aí o que acontece? Ele mandou que fizesse o registro dele 00001. Ele se auto-intitulou o primeiro trabalhador brasileiro. Milhões de pessoas que trabalhavam horrores antes e ele foi intitulado o primeiro trabalhador. Aí tem a carteira, o registro, né, com a foto dele e ele sendo o primeiro com a CTPS. E aí hoje ela evoluiu muito. Hoje você tem a carteira digital, tanto que tem aquelas brigas, né? Ah, meu empregador, ele deu baixa na minha carteira digital, mas não deu mais na minha carteira física. A carteira física ela é tão importante, até mesmo quando a pessoa, na questão da previdência, vai fazer o cálculo de tempo de contribuição, muitas vezes a carteira, o registro dela, não condiz com o CNIS, que é o cadastro dessas contribuições, e ela é prova. Não condiz porque alguém errou nesse... Não foi constatado no sistema do INSS. Foi deixado de registrar no sistema do INSS. Consta no papel, mas não consta lá. E aí a pessoa precisa averbar esses valores, essas datas, esses períodos, para poder contabilizar para fins de aposentadoria, por exemplo. E ela é tão importante e muitas vezes negligenciada, porque hoje no Brasil ainda existe muita informalidade. Um dos grandes direitos na história que foi conquistado tão tarde foi o direito ao reconhecimento da categoria da empregada doméstica. Só no final da década de 70, 78, que foi registrado em carteira o trabalho doméstico. E recentemente que foi equiparado os mesmos direitos dos demais trabalhadores de CLT, o trabalho doméstico. Então, a carteira de trabalho, ela é um símbolo de justiça. O Brasil, hoje, a CLT nossa, ela é a CLT no mundo que mais tem direitos trabalhistas. Porque se olhar os outros países, e países em que estão em desenvolvimento, mas têm a capacidade industrial imensa, por exemplo, a China, cara, a quantidade de horas trabalhadas, o valor hora que a pessoa recebe, as condições de trabalho são péssimas em muitos lugares. E aqui no Brasil, apesar de ainda ter locais assim, a questão do Ministério do Trabalho e Emprego e toda essa fiscalização e direito
tem feito muita diferença. E quando a gente olha a carteira de trabalho hoje, lá precisa estar assinado todas as alterações de cargo da pessoa, alteração salarial da pessoa, e agora na digital também. A diferença é que na nossa física tem a foto, aquela foto carimbada que o povo vamos arrancar para colar em outro lugar. E aí depois teve aquela que é digital, que não tem mais como arrancar, e evoluiu para totalmente digital, que a pessoa tem acesso pelo próprio celular, mas tem a mesma validade. Aí tivemos todas essas evoluções. E a história daqui do Brasil, a gente vê, por exemplo, ainda no período do Getúlio Vargas, já para não me prolongar, eu acho muito interessante a história, que ele e João Goulart fizeram as polêmicas da época. Eu achava muito interessante os jornais, como eles explicavam as notícias. Falava assim, olha, quer saber? Desde 1940, porque eles instituíram o salário mínimo, só que desde 1940, isso já em 54 por ali, não fizeram atualização do valor do salário mínimo. Aí o João Goulart, que na época era ministro do presidente, falou assim, aumenta 100% então. E aumentaram. O povo ficaram furioso, tanto os militares quanto os empregadores, né? E aí fizeram tanta pressão que ele pediu demissão, né, do cargo dele, de ministro, só que Getúlio Vargas assinou, deixou acontecer. Muito tempo depois, aconteceu o quê? O mesmo João Goulart falou assim, não, vamos criar o 13º. Hoje é o mínimo, né? A gente recebeu o 13º. Mas naquela época nem o jornal concordou. Lá naquela época era tudo, qualquer direito novo, eles tinham muito medo de perder o que tinha. Falou assim, não, vai ficar muito oneroso. É igual as discussões que a gente tem hoje quando aumenta a passagem. Cara, você vai aumentar a passagem, a pessoa não vai mais contratar uma pessoa que mora em outra cidade. E aí tudo é muito importante. Qualquer alteração trabalhista, ela tem um impacto muito grande, tanto na economia, quanto para o colaborador, quanto para o empregador. E por isso tudo tem que estar registrado. E a carteira de trabalho, ela traz esse direito muito importante. Então, doutor Tiago Souza, a carteira de trabalho é uma proteção para esse empregado, é isto? De fato. E convergindo com o que a doutora Bruna Cardoso acabou de comentar, é interessante ressaltar que a carteira digital é um avanço, né? E vai inibir, mitigar, se não extirpar de vez esse tipo de problema que foi relatado aqui, que estaria registrada alguma informação importante na carteira física e nos sistemas informatizados do poder público nós tínhamos divergência, ou não tinha um registro, ou muitas vezes tinha um registro parcial, tá? O que trazia, obviamente, prejuízo para o colaborador, para o empregado, inclusive para fins de recebimento de benefício, dentre outros problemas, né, em outras searas. A gente está falando na seara do direito do trabalho, mas imagina que na seara do direito que mexe com a liberdade criminal. Então, você tinha um registro parcial, um registro que nem convergia com a realidade, dando conta de que uma pessoa teria cometido um tipo de ilícito. Você imagina a repercussão que isso não traz na vida do cidadão, não é? Bem, em relação a esse primeiro ponto é isso. Em relação à questão dos avanços também, nessa perspectiva de tecnologia, a carteira digital, ela de alguma forma, além de proteção, ela vem trazer organização, não é? Então o poder público hoje está mais organizado de alguma forma e quem ganha com isso são os colaboradores, não é? Eu vou seguir com o senhor. Por que o salário mínimo no Brasil é tão baixo? Hoje, R$ 1.412. É baixo para quem recebe e um valor alto para quem paga por causa dos encargos? Porque se a pessoa, um exemplo, ela paga R$ 1.000 de salário, ela tem 700 de encargos, tributos e impostos. E qual que é a dificuldade nisto, professor Tiago? É uma excelente pergunta e vem bem a calhar com esse tema, com esse capítulo do nosso debate. O que acontece? Talvez, aí vem uma questão de realmente um pensamento que a gente tem. Nós estamos vivendo num momento de pejotização, digamos assim, né? Então, assim, a ideia de benefícios que foi denominado como CLT Premium, ela vem num momento interessante porque ela vem trazer para o mercado e também para a sociedade uma visão
de que os direitos do trabalho não acabaram. Ela vem trazer uma visão de que, olha, não é que a pejotização ela vai ser a solução da vida do empreendedor, do brasileiro, do colaborador. Ela traz um equilíbrio, então eu vejo com muito bons olhos. Agora, essa questão do salário mínimo é uma questão que envolve economia, não é? É uma questão que envolve o poder, a força da moeda. Então, a gente tem que preservar e tem que, de alguma forma, fomentar esse debate no nosso parlamento para que encontremos mecanismos de fortalecimento da nossa moeda, porque a partir do momento que a nossa moeda ela é forte, ela permite que o próprio cidadão tenha mais poder de compra, ela permite que o empregador também tenha uma oxigenação para poder contratar mais, para poder trazer mais benefício para o negócio dele, para poder ser criativo, e ela traz para o poder público também a possibilidade de estar recebendo aquilo que ela recebe em termos de receita, de tributos, poder utilizar com maior precisão. Então, assim, o fortalecimento da moeda talvez fosse uma medida que mitigasse o enfraquecimento ou o valor da questão, se pensar somente no valor nominal do salário mínimo. Então, o que eu vejo aqui, por exemplo, em 2004 nós tivemos um aumento substancial da remuneração dos servidores públicos. Então, se a gente parar para pensar, nós tivemos de 96, foi o primeiro governo do presidente Fernando Henrique. Então nós tivemos ali um governo que se perpetuou pela reeleição até 2002. Nesse governo, as remunerações dos servidores públicos, por exemplo, só para você ter uma ideia, para a gente comparar, elas eram X. A partir de 2002, já no primeiro ano, segundo, terceiro ano de mandato, nós tivemos, do novo governo, nós tivemos um aumento para 2x praticamente. E isso é muito bom, ótimo, isso é muito bom. Só que se nós inflacionarmos muito, e aí onde eu trago para o nosso salário mínimo, se nós dobrássemos hoje a questão do nosso salário mínimo, seria ótimo. Bem, para quem recebe, seria ótimo, excelente. Né? Para quem paga, nem tanto talvez, porque como é que ele vai gerar essa receita para poder ter essa despesa? Ok, mas se nós fortalecêssemos a moeda, talvez isso, em um pensamento meu, talvez isso pudesse realmente fazer melhor frente a esse problema. Então, de fato, em resumo, eu reconheço, na minha visão, que isso é um problema, que o salário mínimo hoje estabelecido no Brasil, ele é deficitário, eu reconheço isso, reconheço que ele sequer poderia trazer todos aqueles benefícios que a Constituição mesmo preconiza, não é? Como direitos sociais ali, então educação, moradia, lazer, dentre outros, né? Segurança, então reconheço, mas também reconheço que o fato de se estabelecer, do ponto de vista legislativo, um aumento substancial nesse salário mínimo poderia, a curto prazo, dar a sensação de melhora e de mais pujança, né, nesse aspecto, mas, por outro lado, a médio prazo poderia trazer um problema de inflação e de aceleramento da perda do valor da moeda, porque não é a questão de se dobrar, triplicar, quadruplicar valores dos salários, é a questão de, a meu ver, claro, uma opinião, fortalecer a nossa moeda para que com menos a gente consiga mais. E, obviamente, com mais ainda. Professora Bruna Cardoso, como todos sabem, R$ 1.412, como o Dr. Tiago disse, que não obedece ao que está lá na Constituição, impossível fazer. Até para o trabalhador do comércio, do setor de serviço, dentro da explicação do professor Tiago, poderia ser possível dobrar ou triplicar esse salário mínimo, porque todo mundo iria ganhar mais, tirando de fora essa preocupação dele com a inflação. Mas, por outro lado, o governo não amarra esse valor do salário mínimo, porque para ele não é conveniente, porque a cada R$1 de aumento para todo mês, dia 1º de maio, significa bilhões e bilhões. Então, o problema estaria no governo, nos cofres do governo? Estaria, porque o Brasil hoje tem 215 milhões de pessoas. Fora isso, uma grande parte de pessoas dentro desse quantitativo populacional recebe com base no salário mínimo benefícios governamentais.
Benefícios, por exemplo, o benefício assistencial BPC Loas, que é um benefício custeado pelos cofres públicos e ele é com base no salário mínimo, e milhões de pessoas recebem. Tem a questão dos outros benefícios que o governo paga e tudo vai em cima desses cofres públicos, que é um poço sem fundo. E o que acontece? Toda vez que aumenta o salário mínimo, aumenta tudo. Aumenta o mercado, aumenta a gasolina, aumenta isso, aumenta aquilo, a cada virada de ano. A cada virada de ano, o açúcar, o arroz, o feijão, a cesta básica que eles chamam... Mas tem vinculação? Tem vinculação. Você pode reparar que aumenta toda vez. E aí, o que o governo faz para movimentar a economia, já que não tem como aumentar muito o salário mínimo? Ele liberou o saque aniversário de FGTS. Ele liberou para que as pessoas utilizassem o FGTS para quitar uma dívida, para dar entrada em um imóvel, para dar entrada num carro. E aí ele vai facilitando esses outros mecanismos para poder que aquela pessoa que recebe apenas o salário mínimo ainda tenha dinheiro para fazer compras. Porque senão o comércio também fica estagnado. Porque a pessoa tem um limite de poder de compra e um alto nível de endividamento. Então, fica complicado para o governo arcar com esses encargos todos para poder, porque tudo é com base no salário mínimo. Fica difícil para ele incentivar a produção de mais cargos, mais postos de trabalho por conta do custo. Ele não pode reduzir tanto os impostos, senão fica sem receita, para que o empregador ele tenha esse fomento governamental para contratar mais pessoas, porque já basta ele lidar com aumentos constantes de passagem, lidar com a questão do funcionário que precisa ser afastado e tudo mais. E aí, se ficar oneroso demais, eles vão buscar cada vez maneiras de reduzir a mão de obra. Então, se aumentar muito o trabalho, o valor do trabalho vai reduzir a quantidade de funcionários. E hoje a competição já é acirrada. Antigamente, começou você bastando sabendo ler, você conseguiu um bom emprego. Você querer trabalhar, você conseguiu um bom emprego. Você tem ensino médio, você conseguiu um bom emprego. Hoje você é formado numa faculdade, é difícil arrumar um trabalho. E ainda assim, o valor do trabalho ainda é baixo. Então, o Brasil é muito grande para fazer qualquer tipo de mudança. Qualquer mudança de direito afeta muito a economia. Não somente do ponto de vista governamental, mas do ponto de vista empresarial. Então, se não houver um equilíbrio nessa balança, eles não vão sair do lugar. E aí fica difícil. E ainda assim, eles tentam manter o poder de compra fazendo esses aumentos poucos a cada ano, só para manter o poder de compra. Doutor Tiago Sus, a doutora Bruna Cardoso, ela disse que os trabalhadores técnicos, para eles não faltam trabalho. E já para quem fez universidade, fica sem emprego e vai ganhar menos que o técnico, né? E é muito comum a gente ouvir, sobretudo nos veículos de comunicação, de que o jovem brasileiro não está qualificado, preparado, tem um emprego, mas ele não está qualificado. É o apagão de mão de obra que temos? Muito interessante também essa abordagem, né? E na minha perspectiva, é uma questão do mercado em si, né? A gente acabou de passar por um momento extremamente difícil, que foi esse momento pandêmico, e que, de forma global, trouxe uma nova forma de se enxergar, não só o mercado de trabalho, né? A vida em si, que realmente poderia ser importante ou menos importante, digamos assim, né? Então, assim, a questão da valorização daquele que eventualmente tenha condições de estar se qualificando melhor, ela, no Brasil, ainda encontra, assim, realmente alguma resistência, né? Alguma resistência. Então, por exemplo, aquele que se qualifica, não é que não tenha mercado, tem mercado para ele. Agora, é preciso que haja cada vez uma qualificação mais avançada para que você possa utilizar, como a professora Bruna bem colocou, né? Postos medianos estão sendo disputados por pessoas com qualificação muito acima da média. Então, isso faz com que, de alguma forma, um achatamento no mercado em termos de possibilidades, né? E de alocação de mercado de trabalho. Então, assim, até no varejo a gente vê que os empregadores, eles, quando do recrutamento,
estão cada vez mais exigentes. Então, só falta, brincando assim, brincadeiras à parte, mas outro dia conversando com um empresário dessa área, né, ele comentou que só contrata na empresa dele quem tem nível superior. Então, assim, eu obviamente não o critiquei, nós conversamos sobre isso e tudo. Ele perguntou o que eu achava sobre isso. E a minha opinião era de que, olha, nem sempre aquele que eventualmente tem determinado posto de graduação vai te corresponder na tua atividade. Então, assim, o recrutamento ele vai muito além disso, né? Então, sim, no mercado de trabalho precisa ser visto com esse olhar, tanto pelo colaborador quanto pelo empreendedor que está colocando à disposição o posto de trabalho, com um olhar mais focado no negócio dele, para que ele possa obter ali realmente o resultado que ele pretende com o negócio dele. E não pegar uma moda geral, uma receita geral, digamos assim, para tentar aplicar a realidade dele. Que aí, nesse caso, ele está fazendo justamente, e é isso que a gente, do ponto de vista em termos de consultoria, tem falado para os clientes. Olha, cuidado, o seu modelo de negócio não comporta... o seu modelo de negócio não comporta esse tipo de ação, esse tipo de contratação, esse perfil de colaborador. Então a gente precisa estar atento nisso. Quem ganha com isso? Tanto o empreendedor quanto o próprio colaborador, que deixaria de estar insatisfeito no lugar onde ele está sendo mal remunerado ou subutilizado, ou muitas vezes sequer conseguiu ali, fez a entrevista, mas sequer conseguiu galgar o posto que ele estava almejando, né? Professora Bruna Cardoso, dentro ainda do que a senhora falou, falta escola profissionalizante no Brasil, já que certos tipos de faculdades a pessoa não tem um ganho desejado, né? O que é que precisa? Porque curso profissionalizante privado existe, mas eu não sei se tem uma qualificação desejada pelo empregador, né? O que falta, então? O que é preciso? É iniciativa de quem quer ir para o mercado de trabalho ou melhorar no aspecto educacional? Via de mão dupla. Hoje, eles criaram o novo ensino médio. A ideia era ótima, só que a prática, a execução ainda está a desejar por falta de estrutura. O que o governo está pretendendo fazer? Alunos do ensino médio precisam optar por alguma área técnica e aí vai ter aula normal, da grade normal do ensino, e no outro horário essa qualificação técnica para esse novo mercado. Hoje a gente precisa entender que a gente está em um mundo que cada vez a tecnologia está tomando espaço. E as empresas hoje precisam de áreas específicas dentro da tecnologia. Por exemplo, programador, essas questões de software, essas coisas de grandes máquinas e máquinas complexas que precisa dessa inteligência específica para que seja feita. Tanto que tem empresas que elas contratam a pessoa, elas mesmas capacitam a pessoa para que possa conseguir manejar aquele equipamento tão tecnológico. Antigamente, existiam dezenas de trabalhadores braçais para fazer uma colheita. Hoje existe uma máquina linda, que eu acho perfeita, a colhedora é enorme e a pessoa só precisa saber mexer um só. Faz uma colheita inteira de uma fazenda inteira. Uma máquina altamente cara e tecnológica, e a pessoa precisa ser capacitada para manejar uma máquina daquela que é super complexa. E aí, o que acontece hoje, esses empregos específicos que têm tecnologias específicas, sobram vagas. O Brasil, ele é um país que não incentiva tanto essa parte dessa tecnologia, de empregos que precisam desse perfil. Hoje, o jovem gosta da internet, mas meio que não se interessa de como funciona a internet, de como funciona o aparelho, o computador, como funciona uma máquina. E aí, esse incentivo está vindo por parte do governo, de oferecer cursos gratuitos nos institutos federais. E aí, precisa tanto de abrir mais vagas, quanto precisa de incentivar os jovens a se interessar por isso. Porque muitos jovens, apesar de ter a oportunidade na cidade, na localidade dele, porque eles estão construindo cada vez mais institutos desse, eles não se inscrevem, eles não participam assiduamente. Muitos fazem o curso, só que não são aptos para o mercado. Então, na hora de fazer um teste prático, não conseguem, não dão conta. E para a empresa isso é muito ruim. Então, eles possuem poucos funcionários. Por isso que muitas vezes esse funcionário ganha muito bem, porque tem pouco.
e ele tem alta demanda de trabalho. E aí a empresa muitas vezes busca funcionário de fora para poder conseguir fazer, ou monta a empresa em si aonde tem essa mão qualificada. E a gente precisa correr atrás disso, porque são os empregos do futuro. Muitos empregos com inteligências artificiais, com máquinas mesmo, vão deixando de ser necessário. Olha a inovação que é hoje você andar de ônibus e só precisar do cartão. Em breve, os ônibus vão ficar como os VLTs. Os VLTs é só o motorista. E aí tem a catraca, a pessoa passa o cartão e senta. Não tem mais o cobrador. Em breve, essa possibilidade pode se expandir para as demais linhas de ônibus. Então, tudo vai mudando e a gente precisa se adaptar. Independente da idade, independente de gostos pessoais, é o mercado. E aí, está tendo iniciativas por parte do governo. Ainda é suficiente? Não, porque o Brasil é muito grande, muito desigual. Muitas coisas acontecem aqui em Brasília que não tem nem sonho no papel para acontecer em outras localidades do Brasil. E aí precisa desse equilíbrio. O braço do governo chegar a mais localidades para ter oportunidade de trabalho. Porque grandes centros como São Paulo e Brasília, muitas pessoas fazem essas imigrações, né? Só que nem sempre é uma boa ideia. Porque muitas empresas vão para o Amazonas, muitas empresas vão para o Pará. E lá também precisa ter mão de obra especializada. E a gente está nesse caminho. E sim, há muitos empregos que sobram profissionais e há muitos empregos que faltam. E precisa exatamente dessa modernização até no pensar na escolha profissional. A senhora disse que no setor tecnológico, deu até o exemplo da colheitadeira, que o empregador financia o curso para ter um profissional qualificado. O porquê não ocorre o mesmo no serviço? Que é um atendimento no shopping, no restaurante, porque, assim, é porque o cara tem dinheiro, ele estabelece, monta a empresa e coloca o funcionário lá, paga pouco, o funcionário trabalha com raiva, parece que ele não tem a obrigação de te atender. Por que não segue esse mesmo raciocínio? Pois é, infelizmente eles pensam que como é um trabalho de massa, ou seja, shoppings são lotados, são filas enormes, a receita deles sempre vai crescer, independente da qualidade do atendimento. Independente da qualidade do atendimento. Só que eles, em breve, ficarão para trás. É muito diferencial. Eu amo ir para o shopping. Lojas específicas têm atendimentos diferenciados já. É exemplo de restaurantes. Tem restaurantes que você se sente um rei lá dentro. E aí, o que acontece? Se você tem que implorar para ser atendido. Para ser atendido. E aí você pode ver que você vai uma vez só, no que você não foi bem tratado. Aos poucos vai reduzindo a clientela. Clientela é exigente. É exigente dentro de um hospital, é exigente dentro de um Uber, por exemplo, é exigente em qualquer ambiente. Por quê? Porque você é o consumidor e você está no direito. E aí o mercado, ele precisa ser treinado. Um local que tem treinamento constante é aeroporto, você pode reparar. Aeroporto é um serviço muito específico e lá o atendimento é impecável o uniforme da pessoa que trabalha no aeroporto. Desde o cabelo ao sapato. E lá tudo é treinamento para entrar lá. Lá você entra, você faz um treinamento, de tempos em tempos você faz um treinamento e geralmente o funcionário fica até aposentar. Porque é um ambiente de trabalho muito saudável. E aí acontece que no shopping é na contramão. No shopping você tem dó do funcionário, porque ele chega na hora que abre o shopping e sai na hora que fecha. É um trabalho cansativo, de uma demanda enorme. E o salário é pouco. E aí tem a rotatividade de funcionário, não tem a fidelidade, não tem o funcionário vestir a camisa. Por isso que também... E não exige qualificação também. Não. Geralmente as pessoas que procuram shopping é porque está tão difícil arrumar emprego que se chamar no shopping tá bom, aí você vai. Só que assim que surge qualquer outra oportunidade, vai embora. E aí essa rotatividade também é prejudicial para a empresa. A empresa não cresce tanto como o povo pensa que cresce. Mas daí é a culpa do empregador. Com toda certeza. Isso é falta de visão de negócio. E geralmente, infelizmente, o shopping ele é cheio de franquias. Nem sempre o dono está ali. O dono sentindo o dia a dia. O dono com amor à empresa dele. É diferente de um restaurante. Restaurante, geralmente, o dono está ali. A família do dono é ali. É um restaurante mais tradicional do que franquias. E aí as franquias, elas têm esse malefício.
que eles tentam automatizar um trabalho, só que é um trabalho que lida com pessoas. Você não está uma fábrica que você produz um produto e esse produto vai para uma loja e na loja que é vendido. E aí falta essa humanidade. E muitos processos seletivos hoje buscam a inteligência emocional. A inteligência emocional de que o colaborador saiba se lidar com diferentes aspectos de pressão, de um cliente raivoso, de oferecer outros produtos. Moço, quantas vezes eu já fui numa loja comprar um sapato? O vendedor sequer quis me atender, eu saí. Na segunda loja, ele me ofereceu tantos sapatos que eu levei uns 4. Sem nem necessidade. Só para comprar um par. Só para comprar um par. Primeira coisa que fala é, não temos seu tamanho. E começa, em vez de procurar outras opções para oferecer. Então, tudo isso depende do empregador incentivar o seu colaborador. Incentivar como? Tratando bem, uma escala de trabalho saudável, benefícios são muito bem-vindos, treinamentos, tudo isso fortalece o negócio dele. Dr. Thiago Sus, dentro do que foi colocado, eu gostaria de ouvi-lo. Bem, eu acho que a doutora Bruna Cardoso exauriu aí, né, todas essas questões que você bem colocou. Então, realmente, o empregador que não está no seu negócio, que muitas vezes é o caso das franquias, né, ele não consegue sentir a temperatura ali e ver esses problemas que foram bem relatados aqui, bem colocados. Então, o colaborador, de fato, ele é um colaborador que se sente ali, de alguma forma, infeliz. Nesse aspecto aí, poderia ter como em outros países aí estão testando a tal da licença da infelicidade, né? O que vem a ser? Uma licença curiosa que poderia ser implantada aqui, que uma vez se sentindo colaborador de alguma forma infeliz, entre aspas, dentro do seu ambiente de trabalho, pediria uma licença e você teria que ter um regramento, obviamente, interno, mais objetivo para a caracterização, né, dessa licença. Então, vou pedir para o meu chefe aqui, me deu aqui uma licença porque eu estou infeliz no trabalho. Ah, tá bom. Você se encaixa nessas hipóteses, né? E quais são também os mecanismos que a empresa traria para poder transformar esse colaborador infeliz num colaborador um pouco mais feliz, né? Porque você não pode ter só uma licença, um benefício, sem uma contrapartida, principalmente diante de um benefício, entre aspas, que visa atender mais uma questão de saúde do que uma questão outra, patrimonial qualquer, né? Então é preciso ter esse olhar e o nosso público, digamos assim, a nossa cultura, eu acho que vai além do empreendedor do shopping, nesse caso, vai para a questão de cultura mesmo. A cultura empresarial, ela está em transformação constantemente, né? E essa cultura, ela precisa ainda evoluir para poder, de alguma forma, perceber que esses ambientes, por exemplo, dos shoppings, ambientes de franquia em geral, eles precisam ter um quê de criatividade para segurar e dignificar o colaborador, porque fazendo isso, obviamente, o negócio vai prosperar mais. Então, vai tirar aquela visão do empreendedor que compra uma franquia, que coloca lá e que tem uma expectativa só. Eu quero dinheiro no final do mês, eu quero dinheiro no meu bolso. Tira essa expectativa dele e transforma em algo mais humano. Eu quero, além de dinheiro no bolso, eu quero ter colaboradores, quero ter mais função social. Colaboradores satisfeitos, famílias satisfeitas, uma sociedade melhor, e é isso. Doutor, hoje em dia, filosofia de boteco. O jovem hoje, ele está preocupado com o emprego ou o trabalho? Porque tem uma diferença aí entre os dois. O emprego é aquele que ele consegue lá, ele vai burocraticamente, cumpre a jornada e não está preocupado em ascensão, em crescer. Olha, que pergunta difícil, rapaz. Não tinha uma pergunta mais fácil, não. Boa pergunta. Eu realmente não sei nem te explicar. Assim, a perspectiva que eu tenho, a visão que eu tenho é de que realmente essa juventude hoje, ela vai ali, por exemplo, no meu escritório de advocacia. Então, vai ali para o escritório. Se um escritório hoje, outro escritório de um colega, prometer um benefício diferente, vamos supor, happy hour todas as sextas-feiras, né? Então, eu acredito que ele eventualmente pode
A gente trabalha para que não, para ter uma atmosfera sempre muito boa, mas a mentalidade, a gente vê que eventualmente ele pode sair por causa de algo muito... A volatilidade é maior, sabe? Então, assim, ele não está muito apegado em ter uma experiência de um trabalho realmente incrível e de poder fazer uma carreira e tudo. Ele está mais apegado, talvez, à ideia do emprego por alguma outra oportunidade mais rápida, na visão dele, mais benéfica, né? E a longo prazo, médio e longo prazo, pode nem ser tão benéfica assim, como ele estaria pensando. A mesma pergunta, professora Bruna, mas de maneira bem sintetizada, por gentileza. A diferença do trabalho e emprego. Então, eu utilizaria outro termo. Pois não. Eu utilizaria serviço e emprego. Porque o serviço é um trabalho que você faz por necessidade, por momento, por situação. Então, independente do trabalho e do salário, você precisa de algo entrando para pagar seu aluguel, para sustentar seu filho, assim vai. E o emprego é algo que você conquistou. Você fala, rapaz, é o lugar que eu queria chegar. Então, hoje, eles buscam chegar nesse emprego que realiza ele. Por isso que muitos jovens, hoje, para você conseguir um concurso, a concorrência é enorme. Hoje, para conseguir um bom emprego, a concorrência é enorme, altos qualificados e tudo mais. E o serviço é esse, que as pessoas vivem mudando. Porque é ruim, mas é o ruim que eu preciso. E aí os jovens hoje, eles não são assim, perseverantes de ficar sofrendo no lugar. Eles vão procurando e vai saindo. E por isso que tem muitas carteiras que é assim, 15 dias em um trabalho, 1 mês no outro, 2 meses no outro, nem recebe seguro-desemprego. É essa a diferença. Doutor Tiago Sus, chegamos já ao final do nosso programa. Eu gostaria de ouvir as considerações finais de tudo isso que foi dito e também sobre todos os direitos trabalhistas, por gentileza. Maravilha, eu quero primeiramente agradecer a todos, principalmente aqui à Rádio Justiça, por essa oportunidade rica de debater um tema tão importante. Agradecer também aqui a professora Bruna, prazer de conhecer, não é? E estar aprendendo aqui contigo também sobre esse tema também tão importante que é um tema constitucional, está na nossa Constituição e está aí para que a nossa sociedade possa, de alguma forma, obter cada vez mais informação e ser feliz. Não é verdade? Acredito que a nossa meta é, enquanto empreendedor, enquanto professor, enquanto trabalhador, enquanto, enfim, em qualquer posição que você estiver na sociedade, a gente precisa de alguma forma achar a tal da felicidade e ser mais leve na vida. Então, quero agradecer essa oportunidade e deixar a todos aí os ouvintes essa mensagem de esperança e de que procure ter, digamos assim, a vocação assegurada da melhor forma possível. Se capacite, procure saber o seu perfil, siga em frente em relação a essas novidades trabalhistas e vamos embora, vamos para frente. Ótima sexta-feira a todos. Muito bem. Esta foi a participação do advogado pós-graduado em Direito e Jurisdição, com especialização em Direito Público e Privado, Dr. Tiago Sus Sobral de Almeida. Dr. Tiago Sus, como é conhecido, muito obrigado pela presença e a participação. Obrigado. As considerações finais da doutora Bruna Cardoso. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje. É um tema muito bacana, sempre muito atualizado as temáticas que a Rádio Justiça vem trazendo para a gente. E sim, o trabalho, a CLT Premium, pode ser o trabalho que você tem hoje, desde que você também valoriza. E valoriza tanto que chama a atenção do seu empregador em estar te bonificando. Então, tudo que você faz, faça sempre bem feito. E o direito do trabalho, ele está ali, só que você precisa conhecê-lo. Conhecê-lo porque você vai vendo que é um leque tão amplo, tanta coisa que tem à sua disposição e você pode comparar justamente no momento de escolher o trabalho. Você vê se está ali dentro daquilo que você realmente quer. E que o dia de hoje foi um dia assim, muito, muito bom, assim, foi um papo assim, muito legal. Gostei bastante. Agradeço a oportunidade. A gente que agradece a advogada e professora de Direito do Trabalho, doutora Bruna Cardoso. Muito obrigado pela presença e a participação. Obrigada. E nós vamos para um intervalo e daqui a pouco você vai acompanhar o giro de informações pelos tribunais aqui em Brasília. Estamos apresentando Revista Justiça.